Queridos irmãos, boa noite, que a paz seja convosco. Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. Depois de mais de uma semana de trabalho, seja em casa, seja fora, aqui nos encontramos para partilhar um momento de comunhão, de partilha das Escrituras, de podermos, como família, estarmos juntos. A verdade, cada um na sua casa, mas unimos-nos neste propósito de hoje nos juntarmos para falar de Deus, para refletirmos nas Escrituras e para aprendermos mais da Sua Palavra. Estamos a ser desafiados a sermos imitadores de Jesus, a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E hoje o desafio é grande, porque hoje gostava de falar convosco de sermos humildes como Jesus. Humildes como Jesus. Neste desejo de sermos cada vez mais parecidos com Ele, Ele desafia-nos à humildade. E talvez o texto bíblico que melhor descreve esta predisposição de Jesus a humilhar-se a si mesmo é aquele que encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15, que eu convido-vos aí em casa a abrir as Escrituras, se não acompanhem a leitura que eu vou fazer para vós também. E a Bíblia diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Todos nós conhecemos bem este texto bíblico, esta palavra de Deus. E estamos a aprender com Jesus a sermos humildes como Ele. E este texto revela algumas verdades importantes. A primeira que eu gostava de partilhar convosco é que Jesus conhecia e dominava os tempos. Jesus não era surpreendido, Ele tinha pleno conhecimento daquilo que estava a acontecer. Ele conhecia e dominava os tempos. A Bíblia diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vejam, Jesus estava consciente que o seu tempo na terra, que o seu tempo com os discípulos estava a chegar ao fim. O seu ministério estava a chegar ao fim. Breve ele ia voltar para o Pai. Breve ele ia assumir a posição de glória, de poder, de exaltação que ele sempre teve. E a Bíblia diz que, tendo Jesus conhecimento disso, ele resolveu revelar o seu amor pelos seus discípulos, ter mais uma manifestação de amor. A Bíblia diz que ele amou-os até ao fim. Ele esteve entre eles, amando-os, cuidando deles, olhando por eles, trabalhando nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. E agora que ele estava consciente para onde ia, que o seu tempo estava a chegar ao fim, quis deixar uma última demonstração de amor. Diz que amou-os até ao fim. Jesus verdadeiramente ama-nos em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele ama
transforma a nossa vida. E é interessante, diz que amou-os tendo consciência do tempo, tendo consciência das circunstâncias, e a Bíblia diz, tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse. É nestas circunstâncias que Jesus vai revelar o seu amor, até para com Judas, aquele que o ia trair. Ali estava Jesus, aprontando-se para lavar os pés a este que o abandonaria. Isto revela uma dimensão de amor, mas também de humildade, de humilhação. Então, em primeiro lugar, a Bíblia revela que Jesus conhecia e dominava os tempos. Em segundo lugar, Jesus tinha plena consciência de quem era. Por que é que eu estou a dizer isto? É para darmos ainda mais valor àquilo que Jesus vai fazer, para compreendermos a dimensão da humilhação que Jesus vai praticar, ao ponto que ele estava pronto a servir os seus discípulos. Ele tinha consciência do tempo e tinha consciência de quem ele era. A Bíblia diz, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que tinha saído de Deus e ia para Deus. Veja o que é que o apóstolo João nos está a dizer. Está-nos a dizer que Jesus, que agora vai lavar os pés aos seus discípulos, que se vai despir e vai cingir-se com o avental, vai pegar na bacia e vai lavar os pés aos seus discípulos. O texto diz que ele sabia que Deus tinha colocado todas as coisas nas suas mãos. O Pai tinha entregue tudo nas suas mãos. Ele dominava sobre tudo. Ele era o Senhor sobre tudo. Ele reinou sobre tudo. Ele é o Criador e o Senhor dos céus e da terra. Ele é o eterno Deus. Ele tinha consciência de quem era. Vejam que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos, que ele tinha saído de Deus. Ele tinha consciência da sua posição, ele tinha consciência da sua história, ele tinha consciência de quem ele era. Jesus não estava distraído, não, ele sempre soube quem era. Quando ele vai praticar este ato de amor e de humilhação, ele sabia que ele, Jesus, era o Criador de todas as coisas. Ele sabia que o Pai tinha colocado nas suas mãos o domínio de tudo. Ele domina sobre tudo. Ele sabia que tinha vindo de Deus e sabia também que se estava a preparar para voltar para a posição de glória que ele sempre teve, desde a eternidade passada, lá ao lado do Pai, a posição de domínio e de autoridade. É neste contexto, sabendo Jesus os tempos, sabendo Jesus quem era, que ele vai assumir a posição de um humilde escravo, de um humilde servo. Somos desafiados a sermos humildes como Jesus. Somos desafiados a ser seus imitadores. Não é por termos consciência ou acharmos que somos grandes e elevados, que não devemos servir os outros. Não. Vejam o exemplo de Jesus. Ele que era o soberano dos céus e da terra, estava disponível a humilhar-se a si mesmo para amar, para mostrar o seu amor. Então a Bíblia diz, este que sabia quem era, assumiu a posição de um humilde escravo. Vejam o que é que a Bíblia diz. Diz que tirou os seus vestidos, tomou uma toalha, deitou água numa bacia, e o que é que ele começou a fazer? Começou a lavar os pés aos seus discípulos. Não sei se os irmãos estão a alcançar aquilo que está a acontecer. As mãos que criaram o céu e a terra, as mãos que criaram universos, agora estavam ali. Jesus estava ali ajoelhado, prostrado, diante dos pés dos discípulos, e com estas mãos criadoras estava a lavar os seus pés, estava a lavar a sujeira, a poeira, a sujidade que estava nos pés dos seus discípulos. Ali estava. E o extraordinário, como eu vos dizia, é que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Criador. Jesus sabia que ele era o Senhor. Jesus sabia que ele tinha uma posição de domínio sobre todas as coisas. Mas ali estava. Retirou as suas vestes, pegou na toalha, pegou na bacia, ajoelhou-se, e ali estava ele a lavar os pés aos seus discípulos. O apóstolo Paulo descreve isto lá na sua carta aos Filipenses, dizendo que aquele que sempre foi Deus humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e humilhando-se a si mesmo até à morte e morte de cruz. Aqui está Jesus sem dificuldade, a ajoelhar-se e a cuidar dos seus discípulos. Que exemplo extraordinário! Somos nós chamados a ser seus imitadores, somos nós chamados a seguir o seu exemplo. Isso significa que também nós nos devemos chegar ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso amigo, ao nosso vizinho. Também nós nos devemos ajoelhar e lavar a sua sujidade e ajudá-lo nas suas fraquezas, e principalmente revelar este amor que Jesus estava a manifestar pelos seus discípulos. Precisamos
ser limpos pelo Jesus humilde. Precisamos ser limpos pelo Jesus humilde para vivermos eternamente com o Jesus exaltado. É isto que este texto nos está a ensinar. Está-nos a ensinar que temos que ser limpos pelo Jesus que deu a sua vida por nós, pelo Jesus que estava pronto a humilhar-se a si mesmo até à morte de cruz, à morte de um criminoso, aquele que estava pronto a fazer-se pecado por nós. Precisamos ser limpos por Ele. Era o que Jesus estava aqui a fazer aos seus discípulos. Ele não estava a abdicar daquilo que Ele era. Ele tinha consciência de quem era, mas Ele sabia o que veio. Ele sabia para o que veio. Ele veio para limpar os seus discípulos. A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, o que é que tu estás a fazer? Que é isso? Tu és o mestre, tu és o rabi. E vejam que Pedro não tinha ainda a consciência total que diante dele estava o Deus Criador de todas as coisas. Mas só o facto de Jesus ser mestre, ser rabi, ser o ensinador, ser o seu Senhor, ele dizia: o que é que tu estás a fazer? Nunca me lavarás os pés. Nunca. Não podes fazer tal coisa. Como é que tu vais fazer uma coisa destas? E Jesus diz: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Queridos irmãos e amigos, ainda hoje precisamos ser lavados. Precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus estava simbolicamente a dizer aos seus discípulos que Ele constantemente está lá para lavar os seus pecados, para limpar a sua sujeira, para limpar as suas falhas. Irmãos, quando nós caminhamos neste mundo diariamente, nós vamos sujar a nossa vida, vamos sujar o nosso coração, vamos ficar sujos diante de Deus, mas lá está Jesus constantemente intercedendo por nós e lavando a nossa vida. E Jesus está a dizer: Pedro, se eu não te lavar, tu não podes ter parte comigo no meu reino. Se eu não te lavar, tu não podes passar da morte para a vida. Se eu não te lavar, não podes passar das trevas para a luz, do reino da morte para o reino da vida. Não podes ter a vida eterna. Não podes compactuar comigo. Eu preciso lavar-te. E Ele precisa de lavar-nos a nós. Irmãos, e para Ele nos lavar, Ele teve que vir até nós. Ele teve que se humilhar para chegar até nós. Eu sei, é um grande desafio. Mas às vezes, para alcançarmos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, colegas de escola, colegas de trabalho, às vezes nós também nos precisamos humilhar, servindo-os em amor, tentando lavar as suas vidas com carinho, para que eles possam encontrar a Cristo, para que eles possam encontrar a Cristo. Jesus dizia: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós já estáis limpos pela minha palavra. Jesus estava a dizer, a partir do momento que eu entro na vossa vida, que a minha palavra entra em vós, que o meu Espírito habita em vós, vocês ficam lavados, ficam santificados diante de Deus, mas ainda vão sujar os vossos pés. Então é necessário irem-se lavando, irem-se purificando, irem sendo moldados pelo Pai, irem sendo aperfeiçoados. É fundamental ir à minha presença, à minha pessoa, para eu cuidar de vocês. Nós precisamos ser limpos pelo Jesus que se humilhou, pelo Jesus humilde. É este Jesus que deixa a posição de glória, se faz homem, conosco, que veio lavar os nossos pés, que veio servir-nos com a sua vida, para que no futuro nós possamos desfrutar da presença, da sua presença, do Jesus exaltado, do Jesus glorioso, do Jesus que está à direita do Pai, do Jesus que vive e reina eternamente. Uma última nota. Talvez o foco desta nossa pequena meditação nesta sexta-feira à noite é que nós devemos imitar o nosso Mestre. Nós devemos imitar o nosso Mestre. Temos que ter consciência disto. Nós somos chamados para ir imitar o nosso Mestre. Temos que ser seus imitadores. E é isto que Jesus vai dizer aos seus discípulos. Ele diz: olha, vocês entendem o que é que eu fiz? Vocês entendem o que é que eu vos tenho feito? Vocês entendem este gesto que eu fiz? Sejamos honestos, a maior parte deles não entendeu, não percebeu. Mas Jesus diz: olha, eu fiz isto, vocês chamam-me Mestre e Senhor, e dizem bem porque eu sou. Vejam, Jesus diz: vocês chamam-me Mestre, chamam-me Rabi e chamam-me Senhor. Ele está a dizer: Senhor é a posição que eu tenho com o Pai, é aquele que é Deus exaltado. Vocês chamam-me o Mestre, o vosso Senhor, e vocês têm razão, vocês fazem bem, porque eu sou isso. Vejam que Jesus está
consciente de quem é, como eu vos dizia há pouco. Ele sabia quem era, ele tinha consciência da sua posição, ele tinha consciência do seu lugar. Eu sou verdadeiramente mestre, eu sou verdadeiramente Senhor. Vocês dizem isso e têm razão, porque eu sou. Ora, se eu que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E aqui está o desafio, meus queridos irmãos. Aqui está o desafio, meus amigos. Aqui está o desafio, família. Este é o nosso testemunho uns para com os outros. É porque, sejamos honestos, ninguém gosta de lavar os pés. Nós preferimos que nos lavem os pés a nós. Ninguém gosta de servir à mesa. Nós preferimos sentar-nos e ser servidos. Com certeza, ninguém gosta de ter a posição mais humilde. Nós desejamos ter a posição mais elevada. E Jesus está a dizer, olhem, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, eu não tive problemas em despir-me da minha glória, em despir-me da minha posição, em deixar isto de lado, em não me agarrar a isto, a não me apegar a isto. Apesar de ser meu por direito, eu não tive problema em vir até vós a humilhar-me, e agora também não tive problema em tirar as minhas vestes, em cingir-me, em ajoelhar-me, em lavar os vossos pés. Porquê? Porque eu quero dar-vos o exemplo. Eu quero dar-vos o exemplo. Se eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Pense comigo por alguns instantes. Como é que o nosso mundo seria diferente se nós lavássemos os pés uns aos outros? Como é que o seu casamento seria diferente se o irmão servisse mais à sua esposa ou se a irmã servisse mais ao seu marido? Como é que o ambiente em casa seria diferente se pais e filhos se servissem mais mutuamente? Como é que a nossa sociedade seria diferente se aqueles que têm uma posição elevada percebessem que têm essa posição para servir aos outros? Como é que a igreja seria diferente? Em vez de nós buscarmos a nossa satisfação, o nosso bem-estar, a nossa posição, se em vez disso nós decidíssemos servir-nos uns aos outros. Jesus está a dizer, eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis. Vejam que Jesus não diz que isto é uma sugestão, que é uma possibilidade. Não, ele diz, vós deveis. É uma obrigação, é uma responsabilidade, é um mandamento dele para nós que somos seus discípulos. Vós deveis também fazer o quê? Lavar os pés uns aos outros. Claro, Jesus não está a falar de um lava-pés literal. Ele está a falar do serviço que nós temos que prestar uns aos outros, do cuidado que nós temos que ter uns com os outros, da paciência, do amor. E vejam que lavar os pés fala de tirar a sujidade, de tirar a impureza, de tirar aquilo que suja. Irmãos, quando Jesus está a dizer de lavar os pés uns aos outros, ele tem bem isso em mente, que todos nós temos fraquezas, todos nós temos debilidades, todos nós vamos falhar, vamos pecar, vamos desiludir, vamos ferir-nos. E Jesus está a dizer, nesses momentos, aquilo que nós temos que fazer é humilhar-nos para lavar os pés do nosso irmão, para ajudar o nosso irmão a sentir o nosso amor, a sentir o nosso cuidado. Jesus conclui dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Irmão, Jesus nunca nos pede nada que Ele não tenha dado o exemplo. Ele veio viver a vida que nós devemos viver. Ele veio ser o nosso exemplo. Então Ele diz, eu vos dei o exemplo, eu vos deixei o exemplo. Para quê? Para que como Ele fez, nós também façamos o mesmo uns aos outros. Então o desafio desta noite, ao sermos imitadores de Jesus, é sermos humildes como Ele, estarmos prontos a humilhar-nos como Ele se humilhou. Recorde-se, irmão, Ele conhecia, Ele dominava os tempos, Ele sabia quem era. Em segundo lugar, Ele tinha consciência plena de quem era. Ele sabia que ao fazer aquilo, Ele sabia qual era a sua posição, Ele sabia quem era desde a eternidade. Apesar de saber quem era, Ele assumiu esta posição de humilde escravo para nos lavar os pés. Lembre-se, temos que ser lavados por este Jesus que se humilhou. Temos que encontrá-lo na cruz, para que depois o possamos encontrar no reino dos céus, sentado, exaltado, no seu eterno trono. Jesus diz que nós devemos imitá-lo, devemos imitar o nosso Mestre. Então vamos servir-nos uns aos outros.
vamos lavar-nos uns aos outros, vamos humilhar-nos uns aos outros, vamos humilhar-nos, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se humilha diante de Deus não deixará de ser exaltado por Ele. Oremos juntos. Senhor, estamos gratos pela Tua Palavra, estamos gratos por estes momentos de partilha que podemos ter juntos. Senhor, é verdade, muitas vezes o orgulho, o ego, Senhor, quer dominar a nossa vida, quer dominar o nosso coração. Muitas vezes deixamos-nos levar pela nossa razão. Senhor, isso impede-nos de ter uma relação saudável contigo, com nós mesmos, com a nossa família. Quantas famílias, quantos lares, quantas amizades têm sido perdidas por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego. Mas Tu nos estás a ensinar nesta noite a seguir o Teu exemplo, a sermos humildes como Tu foste, a quebrantar-nos como Tu te quebrantaste. Ajuda-nos a seguir o Teu exemplo, ajuda-nos a cuidar uns dos outros, dá-nos essa força, dá-nos essa fé, dá-nos esse desejo de sermos Teus imitadores. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Perdoa-nos, Senhor, quando temos falhado, temos errado e não temos seguido o Teu exemplo. Fala aos nossos corações e às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, foi muito bom partilharmos estes momentos e aprendermos com Jesus a sermos humildes como Ele. Espero por vocês, irmãos, no domingo às 10 da manhã. Vamos estar juntos. Eu sei, ainda online, temos que ter mais um bocadinho de paciência, mais um bocadinho de força. Mas nós estaremos cá domingo às 10 da manhã para trazer uma mensagem para vós, uma mensagem de encorajamento, de desafio. Então, irmão, esteja presente, partilhe, convide outros a assistir ao nosso culto, na nossa página Facebook, no nosso canal YouTube. Junte-se a nós. Quarta-feira voltamos a ter o nosso Zoom de oração. Se alguém ainda não nos tem assistido, não tem participado connosco, pergunte-nos como. É bom podermos partilhar estes momentos de comunhão e de intimidade. E sexta-feira voltamos a estar online. Se alguém está a passar por algum momento difícil, precisa de ajuda, precisa de uma palavra de ânimo, nós estamos cá, contem connosco. Estamos cá para nos servir e para nos ajudarmos mutuamente. Que a paz de Deus seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém.